A aterosclerose é uma doença silenciosa. Então, muitos dos sintomas da aterosclerose vão se dar após um grave evento cardiovascular no paciente. O que a gente chama de evento cardiovascular? O paciente muitas das vezes tem aterosclerose avançada e que a gente chama, ele é assintomático, ou seja, ele não tem sintoma nenhum, até ele desenvolver um infarto agudo do miocárdio, ele desenvolveu um AVC, ele desenvolveu uma oclusão das artérias renais, uma oclusão das artérias dos membros. Então essa geralmente é a evolução da aterosclerose. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a aterosclerose é a principal causa de morte no mundo ocidental nos dias de hoje. O paciente ao longo dos anos, devido aos fatores de risco, vai desenvolvendo essa doença, que é um acúmulo de gordura, uma placa gordurosa nas artérias, devido ao acúmulo de gordura nas artérias, e vai levando ao entupimento desses vasos. E muitas das vezes o primeiro sintoma da aterosclerose pode ser um desfecho fatal. Quando não é diagnosticada através de exames, a aterosclerose se manifesta de acordo com o grau de comprometimento de cada artéria. Esse paciente pode vir a desenvolver angina, ou seja, dor no peito quando ele vai caminhar, quando ele vai fazer algum esforço, pode vir a sentir tontura, pode vir a sentir sintomas de uma iminência de AVC, pode sentir dor nas pernas ao caminhar. Tudo isso indica esse entupimento nas artérias. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, estudos epidemiológicos mostram que a aterosclerose incide com maior frequência em pessoas que têm características classificadas como fatores de risco. Entre eles está a idade, uma vez que a doença atinge pessoas na faixa entre os 50 e 70 anos. Os homens também são mais propensos a desenvolver a aterosclerose. Tem um grau de hereditariedade, ou seja, um histórico familiar muito importante, ou seja, uma vez que um familiar tem um parente de primeiro grau, a chance de outro familiar ter é muito grande também. Então, pessoas que tenham familiares que tiveram AVC, infarto, abaixo dos 45 anos, em mulheres, abaixo de 50 anos em homens, que têm essa história na família, tem que tomar um cuidado redobrado. Uma importante ferramenta para o diagnóstico da doença é o ecodoppler, que detecta a obstrução em artérias de maneira rápida e eficaz. Em alguns casos, o exame é feito durante a consulta, possibilitando que o tratamento tenha início antes que a doença se agrave. Um exame ultrassom que avalia não só o ultrassom, mas o fluxo das artérias. É um exame que a gente chama não invasivo, ou seja, é um exame indolor, inócuo, não traz nenhuma invasão para o paciente, de fácil diagnóstico, rapidamente executável e com uma quantidade de informações enormes. No entanto, o especialista alerta que melhor do que tratar é evitar o surgimento da doença, pois o melhor caminho é sempre a prevenção. O que é a prevenção? Hábitos saudáveis, evitar principalmente gordura saturada, que é aquela gordura que vem naqueles alimentos congelados, frituras, o cigarro, evitar de qualquer forma o fumo, atividade física regulares, os pacientes que têm problema de pressão, controlar muito bem sua pressão, controlar o diabetes, controlar o colesterol. E esses são as principais medidas de controle que nós podemos fazer quanto à aterosclerose.